Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a reunião do Supremo Tribunal Federal que tratou aí das cotas raciais nas universidades públicas do Brasil. Principalmente por ser aí um evento de abrangência nacional, torna-se importante o aluno entender um pouco mais desse assunto e também por ser aí um fato cuja decisão aí do STF foi feita este ano. Então, vamos lá? Bem, vejam só, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, consideraram constitucional o sistema de cotas raciais para ingresso de alunos afrodescendentes em universidades públicas. A votação, que terminou aí com 10 votos favoráveis e nenhum contra, foi encerrada com o pronunciamento do presidente da Corte, que foi Aires Brito, que considerou que o Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não se envergonhar de seu passado. Foi o que ele disse no discurso. O julgamento teve início ali quando Ricardo Lewandowski, que vemos aí na imagem, ele foi o relator da ação que o partido político DEM entrou contra o sistema de reserva de vagas da Universidade de Brasília, a UNB. Ele rejeitou o pedido do partido político e reconheceu a constitucionalidade do ingresso de estudantes afrodescendentes a este tipo de vaga. O sistema da UNB prevê a destinação de 20% das vagas do vestibular a candidatos autodeclarados negros ou pardos. A universidade defendia que isso soluciona uma desigualdade histórica do nosso país. E o partido político DEM, por sua vez, afirmava que o sistema fere o princípio da igualdade e ofende dispositivos que estabelecem o direito universal à educação. Por sua vez, o ministro Celso de Mello, que vemos aí na imagem, ele deu início à sua fala dizendo ser favorável ao modelo adotado desde 2004 pela UNB. E já o ministro Gilmar Mendes, que vemos nessa imagem, ele deu o 7º voto favorável, mas ele disse, desde então, que é necessária a revisão do modelo de cotas, ou seja, ele concordou com o estabelecimento dessas cotas, porém, ele disse que é necessário ter aí uma modificação em alguns detalhes deste modelo estabelecido. Já o ministro Luiz Fux definiu que ações afirmativas ainda são necessárias em um país com desigualdades sociais tão grandes como é o Brasil. Ele disse que a opressão racial dos anos da sociedade do período da escravidão brasileira deixou cicatrizes que se refletem no campo da escolaridade. E a injustiça do sistema é absolutamente intolerável. Então, era necessário, na opinião dele, uma modificação desse sistema. Agora, um fato curioso durante a reunião do STF foi quando o ministro Luiz Fux, que vimos aí na imagem, ele estava quase ao final de seu voto, ele foi interrompido por um índio que protestava dentro do plenário pela inclusão da etnia indígena nas discussões sobre o sistema de cotas. Vemos aí nessa imagem um episódio inusitado na sessão, quando este índio aí, identificado como Araju Sepete, que era um índio do estado do Mato Grosso, chamou os ministros de racistas e urubus e foi retirado ali à força pelos seguranças da corte. E concluindo, após a retomada da sessão, Luiz Fux disse que a ansiedade é um mal da humanidade, se referindo ao fato aí inusitado do índio. E então ele citou o direito dos indígenas, conforme tinha pedido o índio, retirado ali do plenário. Já a ministra Rosa Weber
por sua vez, afirmou que não se pode dizer que os brancos em piores condições financeiras têm as mesmas dificuldades dos negros, porque nas esferas mais almejadas das sociedades, a população de brancos é muito maior que a de negros. Ela disse que a representatividade na pirâmide social não está equilibrada. Se os negros não chegam à universidade, por óbvio, não compartilham as mesmas condições de igualdade e também as mesmas chances dos brancos. Se a quantidade de brancos e negros fosse equilibrada, seria ali plausível dizer que o fator cor não tem importância. E ela considerou que não parecia razoável reduzir a desigualdade social brasileira apenas ao critério econômico. Já na opinião da ministra Carmen Lúcia, que votou também a favor das cotas raciais, as ações afirmativas, na opinião dela, não são as melhores opções. A melhor opção é ter uma sociedade na qual todo mundo seja livre para o que quer. Isso é uma etapa, um processo, uma necessidade em uma sociedade onde isso ainda não aconteceu naturalmente, disse a ministra. Por sua vez, o ministro Joaquim Barbosa, que é o único ministro negro da Corte Suprema, fez um voto que não chegou nem mesmo a 10 minutos. Ele acusou que a discriminação está tão enraizada na sociedade brasileira que as pessoas nem mesmo percebem este fato. E assim, as ações afirmativas têm aí como objetivo neutralizar os efeitos perversos da discriminação racial. Agora, o voto decisivo foi dado pelo ex-presidente da Corte, o ministro César Peluso, que, embora ele tenha sido interrompido por partes dos ministros Gilmar Mendes e também do Joaquim Barbosa, o Peluso resumiu a questão ali ao afirmar que as cotas elas são necessárias à sociedade brasileira no atual momento, mas que devem ser reanalisadas no futuro para verificar ali se ainda atingem o objetivo de inserir afrodescendentes em posições de mais destaque. Ele dizia que concorda com o relator que a ideia é adequada, ela é também necessária e tem peso suficiente para justificar as restrições que traz a certos direitos outras etnias, como os indígenas, por exemplo. Mas ele afirmou também que é um experimento ali que o Estado brasileiro está fazendo e que pode, obviamente, ser controlado e aperfeiçoado, como disse ali. Bom, mas um outro momento importante foi quando o ministro Gilmar Mendes criticou o fato de as políticas de cotas da UNB adotarem exclusivamente o critério racial. Ele afirmou que a política pode ser aperfeiçoada e citou, inclusive, o exemplo do ProUni, o Programa de Bolsas de Estudos do governo federal, que, além de raça, leva também em consideração critérios sociais. O oitavo ministro a votar foi Marco Aurélio de Mello, que seguiu o mesmo raciocínio declarado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e também da Carmen Lúcia. Bom, para o Marco Aurélio Mello, o sistema de cotas ele é essencial, desde que as políticas sejam temporárias. E é válida principalmente pelo que classificou como neutralidade do Estado em favor dos afrodescendentes. Lembrando aí ele da época, principalmente do século XX, em que o Estado esteve aí ausente na hora de decidir sobre essa população aí menos favorecida. E essa neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso,
segundo ele, é necessário garantir acesso à educação, é necessário também que seja implementação ali, que seja feita implementação de programas voltados aos menos favorecidos. O ministro Celso de Mello citou em seu voto convenções internacionais que estabelecem formas de se combater o preconceito e garantir condições de igualdade. Disse também que as ações afirmativas são instrumentos compensatórios para concretizar o direito da pessoa de ter sua igualdade protegida contra práticas de discriminação étnico-racial. Uma sociedade que tolera práticas discriminatórias não pode qualificar-se como democrática, afirmou o ministro. Bem, uma última análise das decisões deles aí foi quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, que foi o último a votar, ele disse que foi favorável aos sistemas de cotas, porque principalmente os erros de uma geração podem ser revistos pela geração seguinte, e é isso que está sendo feito. Bom, por fim, finalizou dizendo que aquele que sofre preconceito racial, ele internaliza a ideia inconscientemente de que a sociedade o vê como desigual por baixo, e assim, o preconceito, quando se generaliza e persiste no tempo, como é o caso do Brasil, por diversos séculos, vai fazer parte das relações sociais de bases que definem o caráter de uma sociedade como um todo. Foi aí as palavras do Aires Brito. Bom, pessoal, assim encerramos nossa aula de hoje. Como este tema se trata de um assunto já discutido em salas de aula há alguns anos, e este tema teve um momento marcante nesta decisão do STF neste ano de 2012, sugiro a você que estude um pouco mais sobre ele. Bom, pessoal, então bons estudos e até a próxima.